Olá, amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Caso você não me conheça, meu nome é Elcio Pini, eu sou psicólogo, formado há 26 anos e sempre tem vídeos por aqui falando um pouco sobre psicologia. Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco mais leve. Hoje eu vou falar sobre músicas. Afinal, algumas músicas chegam como visitantes inesperadas. Quando começam a tocar, há algo dentro de nós que se movimenta. É curioso como uma melodia simples pode abrir portas que a memória tentou fechar. Uma frase, um refrão, um pedaço da harmonia e lá vamos nós atravessar o tempo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cada pessoa tem a sua trilha sonora particular, às vezes marcada por uma canção da infância, em outras por uma banda que acompanhou toda a adolescência, em outras ainda por uma música que embalou o início de uma história de amor ou o fim de uma fase difícil. A música não pergunta se pode entrar, ela simplesmente entra, e quando entra, deixa marcas. Eu, por exemplo, cresci ouvindo músicas que atravessaram décadas. Uma delas é Please Don't Go, do Kissy and Sunshine Band. Quando essa música tocava, eu era criança, muito pequeno, não entendia absolutamente nada, claro, da letra. Não fazia ideia do que significava, mas toda vez que eu ouvia, eu gostava, me deixava aquilo feliz. A música já me tocava. Talvez pela suavidade, talvez pelo sentimento que eu ainda não conseguia nomear. Hoje, quando ela toca, eu não penso na história da música, eu volto para a minha história. Volto para a minha infância, volto para a minha casa, para os sons da época, para a sensação de ser pequeno no mundo. E é impressionante como algumas músicas marcam não pelo significado racional, mas pelo que despertam silenciosamente. São trilhas que nos acompanham, mesmo sem entendermos muito bem o motivo. Com o passar dos anos, no meu caso, outras bandas foram construindo um território emocional dentro de mim. A Legião Urbana, por exemplo, não é apenas uma banda que marcou uma geração. É um conjunto de histórias que conversam com a vida. Renato Russo tinha uma capacidade rara de transformar dores coletivas em palavras que pareciam ser individuais, pareciam ser direcionadas para cada um de nós. Quem nunca se viu em Pais e Filhos, tentando entender a própria relação com o mundo? Quem nunca se sentiu questionando a própria vida, como será, ou percebeu em Tempo Perdido a urgência de viver com mais presença? A Legião parecia enxergar a alma humana com uma nitidez surpreendente. A minha fase de adolescência, começo da fase adulta, foi marcada por Pearl Jam, uma banda que só não marcou época, mas permanece viva como se o tempo não tivesse passado. Algumas músicas são verdadeiras pontes emocionais, e para mim, particularmente, Black é uma delas. É uma música que não fala sobre tristeza, e sim sobre o impacto de tudo que permanece depois que algo importante termina. E a voz do Ed Vedder carrega uma intensidade que fala com quem já viveu uma despedida, uma ruptura ou uma mudança brusca. Black não é uma música que se escuta apenas, é uma música que se atravessa. E o interessante é que a música funciona como um espelho afetivo. Ela reflete aquilo que sentimos, mesmo antes que a gente consiga explicar. Por isso, algumas canções nos tocam tão profundamente. Elas chegam antes das palavras. Elas se conectam com camadas internas da nossa história, acessam lembranças que estavam guardadas, porque ainda não tínhamos maturidade emocional para revisitar. E a neurociência explica uma parte disso. O cérebro registra música e emoção no mesmo território. Então, quando ouvimos algo que nos marcou, o cérebro não apenas lembra, ele revive, ele reconstrói sensações, ele acende memórias, ele devolve a nós pedaços inteiros da nossa vida como se estivesse acontecendo de novo. E é por isso que basta ouvir 2 ou 3 notas para reconhecer quem éramos em determinados momentos. Mas há ainda algo muito mais humano que a ciência não consegue reproduzir completamente. A música acompanha as nossas transformações. A música que fez sentido aos 15 não é a mesma que nos tocou fundo aos 30. E certamente não será a mesma que vai tocar aos 50.
mesmo que seja exatamente a mesma música. A música pode até não mudar, quem muda somos nós, e cada mudança dá um significado novo a ela. Muitas pessoas evitam certas músicas porque sabem que elas vão despertar emoções adormecidas e emoções que podem não ser muito boas. Outras fazem questão de ouvir porque precisam se reconectar com algo importante. A verdade é que a música revela, e quando revela, também convida. Convida a olhar para o que ainda não foi compreendido. Convida a acolher partes internas que ficaram esquecidas. Convida a reorganizar a história emocional que carregamos. Por isso, tantas músicas marcam fases da vida. Não é só a canção em si, é o que vivemos enquanto ela tocava. A música funciona como uma chave, abre portas internas, e quando abrimos essas portas, encontramos lembranças boas, lembranças difíceis e lembranças que só no presente conseguimos entender com mais maturidade. A música ajuda naquilo que muitas vezes tentamos evitar. Ela aproxima, ela ressignifica, ela reconstrói. Se você tem uma música que ainda te emociona, vale prestar atenção. Talvez exista ali uma história que ainda conversa com você. Talvez ainda exista algo esperando compreensão, um capítulo interno, pronto para ser reorganizado. A memória afetiva não é sobre voltar ao passado, é sobre enxergar o presente com mais profundidade. E se você quiser entender melhor o impacto que essas músicas têm na sua vida, a terapia pode ajudar muito. Ela traz clareza, organiza sentimentos, abre espaço para a consciência. Se sentir que chegou a hora de olhar para essas histórias que ainda tocam dentro de você, a música revela e você decide fazer com o que aparece. Deixa aqui nos comentários quais foram as músicas que marcaram as épocas importantes da sua vida. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.